Olá, investidor! Durante esta aula, você irá aprender a como utilizar da melhor forma os recursos gráficos disponíveis no Vector. Primeiramente, caso o gráfico não esteja aberto, clicamos neste ícone, depois em maximizar. Dessa maneira. Você pode também adicionar outra janela clicando neste ícone para monitorar mais ativos, como por exemplo, busque o ativo que deseja, clique duas vezes no par e pronto. Aqui você consegue alterar entre as abas para ter uma visualização mais precisa. Neste caso, estamos utilizando o gráfico diário do Bitcoin. Caso não saiba, cada candle num gráfico diário é formado por um dia, ou seja, todo dia às 21 horas é encerrado um candle, que dá início ao candle do dia seguinte, que será encerrado também nas próximas 24 horas. O mesmo exemplo podemos utilizar para o gráfico de 15 minutos. Num gráfico de 15 minutos, cada candle representa 15 minutos no gráfico. E para ter mais informações sobre determinado candle, é só deixar o mouse sobre ele, que aqui aparecerão algumas informações, como o preço de abertura, a máxima, a mínima, o fechamento, o volume, quantidade de negócios e também a variação do candle. Mas além disso, aqui no Vector você consegue inserir no seu gráfico alguns tipos de candles atemporais, como por exemplo os gráficos de ponto e de Renko. Esses tipos gráficos são formados de acordo com variações do preço e não pelo tempo, como acabamos de ver. Para inserir um gráfico de Renko, basta você digitar o seu período, por exemplo, 21, e depois um R, dessa forma. Pronto. Percebe que o gráfico de Renko é um pouco diferente dos gráficos que acabamos de ver, no caso, os gráficos temporais. Ele é muito utilizado para verificar a tendência vigente de um ativo e também para traders mais experientes definir os melhores pontos de stop e alvos da operação. E como comentamos, também há o gráfico de pontos. Para inserir esse tipo gráfico, basta digitar o período e depois P. Dessa maneira. Clique duas vezes e pronto. Perceba que agora estamos vendo o gráfico de pontos. Vamos voltar para o gráfico de tempo. E aqui podemos perceber também uma ferramenta muito interessante que você pode utilizar diretamente do seu teclado. Pressionando a tecla menos, você reduz o zoom do seu gráfico, dessa maneira. Agora, se deseja visualizar mais de perto uma operação, pressione o ícone mais, que lhe dará um zoom in. Dessa maneira. Vamos agora inserir alguns indicadores em nosso gráfico para incrementar ainda mais a nossa análise. Você pode fazer isso clicando com o botão direito do mouse, indo em Inserir indicador, ou clicando neste ícone chamado Indicadores, depois em Mais indicadores, e pronto. O primeiro indicador que vamos colocar é a clássica média móvel. Digitamos aqui média móvel, dê dois cliques, insira sobre o gráfico, e aqui, como é uma média, ele vai pedir o período desejado. Vamos colocar uma média de 9 períodos, por exemplo. Clique em OK e depois em OK novamente. Dessa forma. Vamos reduzir um pouco o zoom do nosso gráfico para verificarmos melhor a tendência. Dessa forma. O próximo indicador que vamos incluir é o MACD. Clique novamente em Indicadores, Mais Indicadores, e pesquise por MACD. Perceba que existem algumas variações desse indicador, MACD histograma, linha, e uma que une essas duas opções, MACD linha e histograma, e é esse que vamos utilizar. Clique em Inserir nova janela, e depois em OK também. Dessa forma. Além disso, se você deseja excluir algum indicador do seu gráfico, clique com o botão direito do mouse sobre ele, e depois em Excluir. Ou também, você pode clicar diretamente aqui em cima, com o botão direito do mouse, e clicar em Excluir também. Para o MACD, podemos vir aqui neste ícone, que irá aparecer esse X, e clique para excluir. Ou também, você pode clicar com o botão direito do mouse sobre o gráfico, ir em Remover indicador, e excluir todos os indicadores.
Além disso, você pode também configurar os indicadores de acordo com a sua preferência. Clique com o botão direito do mouse sobre ele, vá em Propriedades, e neste caso, da média móvel, você consegue alterar o seu período, seu deslocamento e também o seu tipo, como por exemplo, alterar para uma média exponencial. Clique em Aplicar e perceba que ela já se alterou. Você pode também alterar a aparência da sua média, podendo mudar o seu estilo, a sua cor e a sua espessura. Clique em Aplicar e ela já foi alterada. E também você consegue alterar o cálculo dos valores da sua média, podendo ser calculados sobre a abertura dos candles, máximas, mínimas ou fechamentos. É só alterar, clicar em Aplicar e depois em OK. Podemos realizar alterações no MACD também. Do mesmo modo, clicando com o botão direito do mouse sobre o indicador, depois em Propriedades, e aqui conseguimos alterar as suas médias, pois o MACD é feito com base em médias móveis, e aqui conseguimos mudar os seus períodos, além de também mudar a aparência do seu indicador, podendo alterar a cor da linha e do histograma, além do seu estilo e espessura também. Vamos alterar, por exemplo, a linha para fúcsia, alterar o seu estilo, aumentar a espessura, e o histograma, vamos deixar o estilo assim mesmo, a cor, vamos colocar um azul claro, a espessura deixaremos essa mesma, clique em Aplicar, e pronto, as alterações já foram realizadas. Vamos ver agora como colocar os estudos em seu gráfico. Para acessar este menu, você pode vir diretamente no menu Estudos, escolher o que deseja, ou também nesta barra lateral do Vector, onde você tem acesso aos mesmos estudos. Primeiramente, vamos incluir um estudo de linha. Pode ser o de resistência, por exemplo. Clique sobre ele e depois selecione uma resistência ou suporte que ache necessário marcar. Dessa forma. Ou também podemos desenhar um canal, clicando aqui, trace os topos, o fundo e pronto. Além de também ter acesso aos incríveis estudos de Fibonacci. Para acessar a retração, por exemplo, clique neste ícone, ative o ímã para facilitar a plotação no gráfico, dessa forma. Mas não se preocupe, caso você não saiba exatamente como traçar os estudos de Fibonacci, deixaremos um vídeo aqui na descrição explicando tudo sobre essas ferramentas. Você pode também configurar o Fibonacci. Clique com o botão direito do mouse sobre ele, vá em Propriedades, e aqui você consegue mudar a sua aparência, incluir mais níveis na sua ferramenta, alterar a sua posição manualmente por meio do preço, definir alarmes, ou também definir uma visibilidade por layout, como por exemplo, estamos utilizando o layout 2. Podemos selecionar para visualizar o Fibonacci apenas no 2 e no 1. Vamos remover o layout 3 da marcação. Clique em Aplicar, OK, e quando alteramos para o layout 3, o Fibonacci já não está marcado. Perceba que no layout 2 e no layout 1, temos o Fibonacci traçado normalmente. Você pode também, com os recursos de linha, incluir LTAs ou LTBs, que são as linhas de tendência de baixa ou linhas de tendência de alta. Vamos traçar, por exemplo, uma LTA. Clique neste ícone de linha, selecione o fundo e una todos os fundos do movimento. Dessa forma. Agora, para excluir os seus estudos, você pode clicar com o botão direito do mouse sobre o gráfico, ir em Opções de Estudos, e aqui você consegue exibir os estudos ou remover. Também consegue travar os seus estudos. Perceba que quando clicamos e arrastamos, eles não se movem. Também podemos excluir todos os estudos desse ativo, o que removerá os estudos de todos os layouts,
mas também conseguimos excluir os estudos só desse layout 2. Podemos clicar aqui, depois em Sim, e pronto, os estudos foram removidos. Além disso, caso você queira visualizar os seus estudos apenas no layout que está estudando, clique neste botão e selecione Aplicar somente no layout selecionado. Dessa maneira, perceba que agora podemos traçar um outro estudo e mudar de layout. Perceba que ele não foi plotado novamente. Além do mais, você consegue também alterar a coloração do seu gráfico. Basta clicar com o botão direito do mouse sobre ele, ir em Propriedades do gráfico e alterar aqui o fundo. Vamos colocar um branco. O gráfico vamos colocar um azul celeste e a moldura colocaremos azul. Você pode também exibir a marca d'água do ativo clicando nesse botão. Vamos selecionar, clique em OK e pronto, perceba que ele já foi alterado. Vamos agora voltar à coloração original. Clique em OK e pronto. Agora, caso você remova sem querer o indicador de preço, clicando aqui, por exemplo, você consegue inseri-lo novamente clicando com o botão direito do mouse e inserir o indicador de preço. Dessa forma. Aí é só ajustar ao seu gráfico e pronto. Perceba que nesse caso também a média móvel sai, e para inserir novamente você pode digitar diretamente sobre o gráfico. Média móvel, clique 2 vezes sobre ela, insira novamente o período, depois clique em OK e pronto. Além disso, você consegue também alterar as colorações dos candles. Basta clicar com o botão direito do mouse sobre o candle, ir em Propriedades, Aparência, e aqui você consegue alterar as cores deles. Depois é só clicar em Aplicar, OK e pronto. Além disso, para facilitar ainda mais a sua análise, você consegue incluir o livro visual diretamente no seu gráfico. Para isso, clique com o botão direito do mouse sobre ele, depois em Livro Visual. Dessa forma. Mas também você consegue incluir o Volume Profile. Clique com o botão direito do mouse sobre o gráfico novamente, vá em Volume Profile e pronto. Aqui você já consegue visualizar os volumes de negociações. Além de todas essas ferramentas, você consegue copiar todos esses dados para um Excel. Para fazer isso, clique com o botão direito do mouse sobre o gráfico, vá em Copiar para Excel e pronto, agora é só abrir nas suas planilhas. Espero que tenha aprendido bastante durante essa aula. Agora, você já consegue realizar os seus estudos técnicos e também incluir indicadores no seu gráfico.